Muito bem-vindos. Boa noite, Olá! doutor. Como vai, doutora Mariana? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Tô vendo você aí. Nossa, que lindo seu consultório, né? Oh, muito Uau! agradecido pela sua gentileza. Que honra. Maravilha, ó. Vamos deixar mais algumas pessoas irem entrando, se ambientando, e aí já já a gente começa. O nosso tema de hoje é importantíssimo porque a gente vai falar sobre os homens de mais de 40 anos, né? Quando o corpo pede ajuda, mas a mente acaba atrapalhando. A gente sabe que é uma realidade, né? Do homem se cuidar menos se comparado às mulheres. E tem vários estudos também, né, doutor, que traz assim que os homens eles adoecem, né? A gente tem aí algumas prevalências, por exemplo, em relação à saúde mental. Os homens procuram menos ajuda, né? E aí a gente precisa abordar esse tema que é de suma importância. Sejam todos muito bem-vindos. Mariana Scheller, minha amiga, acabou de entrar na live. Luciano, também seja muito bem-vindo. É um prazer imenso estar conversando com vocês. Doutor, gostaria que você se apresentasse um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo. Oh, tá bom, Mariana. Antes de mais nada, eu que gostaria de agradecer essa, esse honroso convite por estar participando com você junto com a sua audiência também. Eu acho que a gente levar hoje as informações, eu acho que é de grande relevância e as lives hoje têm esse poder de atingir pessoas não só próximas a nós, mas esse público que às vezes está em outro país, está em outros estados Sim, e ali, acima de tudo ficar gravado, né? Para depois as sim, pessoas poder degustar, às vezes não pôde estar conosco, mas na então hora. aproveito esse momento para agradecer. E eu sou médico urologista, tenho a minha formação como cirurgião, depois fiz urologia, tenho hoje o meu vínculo com a docência, gosto muito de pesquisa, tenho essa temática da saúde do homem, que é o que eu tenho feito nos últimos anos também, com alguns alunos de mestrado da universidade. Então, enfim, eu transito muito por essa área ao qual eu sou um grande apaixonado. Sim, eu gosto de gente, assim, né? Eu gosto de pessoas que gostam de estudar. E você é um exemplo de pessoa que ama estudar. Tanto é que você, dos caminhos que você percorre é de fato a docência, né? Eu tenho um vínculo hoje na Universidade Estadual de Roraima, sou professor efetivo lá do curso de medicina. Também sou professor do curso de pós-graduação da Universidade Federal de Roraima, onde a gente também tem alunos de mestrado, é onde eu faço a pós-graduação. A gente tanto atuando como orientação, como também do corpo docente. E, Maravilha. e aí eu falo as minhas pesquisas solo também, que eu gosto muito, então as temáticas que hoje a gente tem transitado muito, Mariana, que é justamente da visão 360 graus da medicina, que ela vai um pouco mais aprofundada do que a medicina, eu digo a cartesiana, a medicina acadêmica propriamente dita. Então isso hoje é um universo que muito me fascina e a gente Uhum. começa a ter é, certas respostas que às vezes nos falta à luz da medicina tradicional. Então, eu Exato. tenho gostado E muito. eu penso assim, doutor, que isso de fato tem sido um tema de cada vez assim, mais relevância e que as pessoas elas têm estado curiosas em relação a isso, porque a gente sabe que chega até um determinado momento, né, quando a gente fala da medicina cartesiana. E vem as terapias integrativas, por exemplo. Eu também gosto muito desse viés. Quando eu concluí o meu mestrado, eu estava defendendo as terapias integrativas no SUS, porque a Hum. maioria são terapias de baixo custo e que elas poderiam ser implementadas. E aí a gente acaba que isso já mudou muito. Antigamente não era tão valorizado, mas hoje tem sido visto de uma forma diferente. E aí a gente traz a ciência, que a ciência hoje ela tá trazendo a chancela, que é tão importante, né, dessas terapias integrativas que são bárbaras. Eu acho que isso que você está falando ele é muito providencial, até para desmistificar conceitos equivocados que são colocados
à luz da população leiga, em que essa é uma medicina que ela não tem validade. Haja vista que Sim. nossa medicina, ela que é jovem, a medicina do Oriente, a medicina chinesa, tradicional chinesa, a medicina coreana, a medicina indiana, elas são medicinas seculares. E de forma que muitos princípios que regem além da materialidade, que é a medicina da energética, a medicina espiritual, a medicina da consciência, que a gente fala muito dos sentimentos, que é um pouco dessa temática do nosso Sim. encontro de hoje, ela Sim. repercute de forma muito clara e muito hoje objetiva, à luz da ciência, que isso não é tão valorizado pela medicina tradicional. Então, Sim. essa medicina ancestral, digamos assim, né, essa ancestralidade, se é que a gente pode falar assim, mas Uhum. esse contexto todo faz com que nós tenhamos, então, uma visão mais ampla, concreta e objetiva dos pacientes para que a gente norteie ele e chegue no denominador comum para que ele melhore não só na materialidade, mas também em outras esferas, que nós não somos só um plano, nós somos seres quintessenciais, que eu sempre falo. Então vamos esperar o momento oportuno para a gente discorrer isso ao longo Perfeito, da nossa doutor. conversa de hoje. E aí, quem já está nos assistindo e pensa que esse tema é relevante, já compartilha com todos os seus contatos aí, porque a gente precisa trazer isso para a pauta, a gente precisa conversar sobre os homens 40 a mais e o porquê que a mente das pessoas muitas vezes impedem essa busca de ajuda, essa busca por soluções que, que são necessárias hoje em dia. A gente não pode mais ceder aos tabus sociais, né? Então a gente precisa se olhar como um todo. E é muito importante essa conexão corpo e mente. E aí veja, como é que você percebe, doutor, isso na sua prática, em relação a esse tabu de fato os homens chegarem até o seu consultório? Como é que funciona isso na tua prática, que você já tem bastante tempo, né? Mariana, eu acho que isso tem mudado muito ao longo dos anos, talvez exatamente por essa pulverização das informações. De forma Legal. que os homens hoje eles estão mais abertos, a gente ainda mora num país latino que é muito enraizado essa questão do machismo, onde valoriza muito a questão da invulnerabilidade do ser humano homem, em que ele não pode mostrar as suas fragilidades, porque senão ele equipara ao sexo frágil da sociedade, que no caso é a mulher. Mas eu acho que isso vem quebrando muito, mas a mola propulsora disso vem das mulheres. A gente Uhum. observa que as mulheres é que elas comumente marcam as consultas, elas tomam iniciativa, elas vêm também acompanhando os seus parceiros, elas fazem mais perguntas e existe um trabalho clássico na literatura, um trabalho canadense que mostra que as mulheres elas perguntam numa consulta com o médico urologista 5 vezes mais do que o próprio homem. E a verdade é que ela consegue decodificar determinados sinais, sintomas, ou mesmo os palavreados dos homens, porque ela convive. De modo que eu, e fazendo a primeira anamnese, o primeiro bate-papo, não consigo, às vezes, interpretar aquilo que ele está dizendo. E essa mulher, por convivência, ela já chega com meio caminho andado. Então fica tudo mais fácil. Então, essa é a realidade que nós encontramos hoje. Então, eu acho que esse tabu está sendo quebrado. Haja vista que hoje os homens estão procurando mais precoce as suas consultas, seja os seus check-ups, seja as suas pequenas alterações corporais, ele está procurando. Então, porque eu acho que o homem hoje, ele está querendo viver mais e, acima de tudo, com qualidade. Com Então, qualidade. é uma verdade, é um mito isso. Mas se a gente começa a conversar isso de forma séria, se a gente começa a encorajá-los, eu acho que a gente vai mudar isso com o tempo. E na minha prática cotidiana, eu já vejo essa mudança já palpável cotidianamente. É isso, e é o que você falou, as pessoas elas querem viver mais, mas não querem viver mais de qualquer jeito, elas querem viver mais e com mais qualidade. E aí entra os cuidados, né? E aí você estava falando em relação a as mulheres, né? Tem um estudo que as mulheres fazem, né? 5 vezes mais perguntas. Nós falamos mais, né? E daí acompanhar o parceiro ali numa consulta é importante, até porque
duas cabeças pensam melhor que uma só, né? Às vezes uma pessoa esquece de uma informação e a outra tá ali, não, mas eu acho que o doutor falou dessa forma, dessa forma e dessa forma. E aí é o cuidado com a Olha, família, né, também. o que você está dizendo das mulheres é um fato assim muito objetivo e que nós tivemos um estudo que foi de um pós-graduando nosso aqui, do Ronaldo de Souza Cruz. Nós avaliamos quase 700 pacientes aqui na Uau. unidade pública, que foi até a dissertação de mestrado dele. E o que nós avaliamos foi que, na verdade, os homens, na verdade não foi o Ronaldo, não, foi o Emanuel. Nós fizemos Uhum. uma avaliação e que observamos que os homens que possuem as mulheres do seu lado, eles têm 2 vezes menos mortalidade do que aqueles que não a possuem. Então, Uau. assim, o que que isso mostra? Isso mostra o apoio, o carinho, a cumplicidade, todo o cuidado com a saúde do homem. Isso também é refletido na parte sentimental. Porque isso Sim. que a gente estava conversando antes, os estudos já, isso, a gente foi de encontro que a literatura já pregou. Nós não descobrimos a roda. Então, Uhum. e isso agora de forma mais profunda, nesse contexto da medicina quintessencial, que eu falo da medicina do invisível, que ela vai além da materialidade, nós sabemos que essa questão dos sentimentos, dos pensamentos, e tendo um apoio em casa, isso interfere positivamente no metabolismo orgânico masculino, que sua vez repercute na esfera material, no corpo físico. Uhum. Só dele ter uma pessoa que a ama, que Sim. cuida, enfim, todo esse contexto é hoje provado cientificamente. Sim, e olha que curioso, né? Eu tenho acompanhado um caso de uma pessoa 70 a mais na realidade, que a gente sabe que os idosos eles estão mais propensos a quedas, né? E aí um idoso que teve uma queda e teve uma fratura de fêmur, mas fui fazer um acompanhamento, uma visita domiciliar, e ele estava lá ao lado da companheira dele. E aí fiz umas brincadeiras, perguntando: quanto tempo tem de casado? E lá se vão 50 anos. Então, assim, você vê, eu percebo nesse meu paciente uma capacidade de resiliência diante do que ele está vivenciando, muito maior se ele estivesse desacompanhado. Que Sim, sim. a assistência que os filhos dão, ela é muito importante, mas não se compara à assistência que o cônjuge, né, dá, do estar ali, né? É, Então, nossa, fantástico. esse contexto, eu acho que, como a gente está conversando aqui já nessa Uhum, questão além da matéria, eu sempre explico para as pessoas que assim eu tenho a oportunidade de cuidar das suas saúdes, ou mesmo da gente explicar o que a gente faz enquanto profissional, um pouco de diferente da medicina cartesiana. Eu costumo dizer que nós somos seres quintessenciais. Nós temos sim, isso são conceitos não meus, evidentemente, isso é do professor Amit Goswami, que é um indiano, que trouxe esse conceito da medicina quântica, dessa medicina da mecânica quântica, da física, provando certos conceitos que a biologia ainda não consegue provar, sim, e fazendo essa integralidade. E tem um professor também, Deepak Chopra, que é de participar. radicado hoje em Nova York, tem livros, etc., Sim. palestras no mundo inteiro, e que converge e que dá robustez a esses conceitos que eu estou aqui agora apresentando. Então ele fala que nós somos seres supramentais, mentais, vitais, metabólicos e físico. Observe que eu coloquei o físico como o meu polegar, ele sendo o menor dos Hum, dedos. Então, a materialidade é a última expressão das nossas enfermidades que vem no corpo. Porque nós hum, temos o sutil, é o que eu chamo da medicina do invisível. É aquilo que muitos não acreditam, mas que está regendo nós de forma plena e nós não temos a consciência disso. E esse professor, ele traz isso de uma forma muito clara, com os seus conceitos da mecânica quântica, porque ele é um físico que se embrenhou para o lado da medicina e se apaixonou por ela, tendo esse estado de luminescência, digamos assim, que sim. o inspirou para trazer esses conceitos para o Ocidente. Só um parêntese,
há mais ou menos uns 3, 4 meses atrás, eu tive o privilégio de estar com toda a sua equipe no interior de São Paulo, fazendo uma imersão sobre esses conceitos. Então é Uau! algo que eu continuo apaixonado e continuo estudando. Sim, Então, de forma, Mariana, que se a gente pensa na matéria, eu tenho uma enfermidade corporal, que seja uma fratura de fêmur, como você citou. Mas sim. isso não aconteceu da noite do dia, foi um trauma. Mas esse homem provavelmente já vinha com a desmineralização óssea, já vinha com o seu sistema Uhum. biológico, que a gente fala do metabolismo, do terreno biológico comprometido com algumas vitaminas, por exemplo, D, cálcio e etc. E isso vem reverberando ao longo do tempo, que isso pode ter um distúrbio hormonal, ele provavelmente sarcopenia, de déficit de muscular, e outras coisas mais que vai contribuindo para chegar na matéria. E isso aqui não é exclusivo, porque às vezes um homem desse tem neto, tem filhos, Sim, é um pouco ativo, ele pode entrar em momentos aí da sua área um pouco depressivo, de alteração de humor e tudo mais. Então, mostrando que isso tudo faz com que aumente o tempo de internação, aumento de uso de medicações de analgésicos, pode reverberar numa infecção da ferida operatória, se foi operado, se colocou uma prótese ou não. Ou seja, é um efeito dominó que esses conceitos da medicina holística, essa medicina que a gente fala, holística no termo da visão 360 graus, porque a gente consegue ir um pouco mais sim, aprofundadamente e consegue resgatar antes que os problemas possam acontecer. Então eu falo que é os perfeito. cuidados duplos. Não é o cuidado só externo, mas o cuidado interno, incluindo aí a parte sentimental, a parte nossa emocional, a parte do supramental, que é a parte espiritualizada, porque Sim, senão a gente não consegue ter uma grande performance. Primeiro nós temos a saúde, depois nós temos sim um cuidado da harmonia, para aí nós temos a prosperidade em qualquer área da esfera da nossa vida, seja com a nossa perfeito. saúde, seja financeira, seja da vida acadêmica, seja de relacionamentos. Isso é um tripé que eu acho que ele é também indissociável. Perfeito, e você está coberto de razão. E aí, quando a gente vai falando assim das vitaminas, né? Poxa, existe ali uma deficiência vitamínica e eu percebo, não sei se você percebe da mesma forma, eu entendo que isso está sendo modificado, mas eu percebo uma certa resistência da população, hoje não mais tanto, mas há um tempo atrás, em relação à suplementação alimentar mesmo, que é importante, que isso traz muita qualidade de vida para todos nós. E aí eu fico um pouco triste no sentido de eu tenho pacientes, mulheres, e que elas são poliqueixosas em relação a vários sintomas físicos. Eu vou citar um, fadiga, né? E aí, muitas vezes vão ao médico e aí o médico pede lá os parâmetros, né? Pede exames de sangue, e aí checam os parâmetros. E aí, olha, não, você tá bem. Você tá dentro dos parâmetros, não tá te faltando nada, pode seguir. E aí, assim, essa minha paciente volta, e aí, óbvio, né? Não sou médica, sou psicóloga, e eu fico sentida, assim, por ela não ter tido a oportunidade, né, de realmente fazer ali mexer no eixo alimentar, né, fazer ali, ter um outro olhar sobre essa paciente que ela tá dizendo, ó, eu não estou bem. Nosso corpo ele precisa ser silencioso, né? E ela está dizendo, olha, eu não estou me sentindo bem. E às vezes os nossos parâmetros de exame, Esse é o grande, eu diria que esse é o grande tendão de Aquiles da medicina hospitalocêntrica, ou a medicina que espera as coisas acontecerem para a gente correr atrás e tratar. Às vezes a gente chega um pouco tarde para cuidar de forma plena dessas pessoas. E os marcadores, eles também, essa que é a medicina individualizada, personalizada, que é o que eu apregou e que é o que eu cuido, que eu acredito. Né? A gente tem que acreditar sim nos laboratórios, etc. sim, Mas cada um também tem a sua peculiaridade. E achar que um valor. É que eu falo, a paciente, ela está falando que ela está não sentindo está bem. alguma desarmonia corporal, né? E o médico ele precisa ver o exame laboratorial para ele tratá-lo. Eu acho que nós estamos chegando tarde demais. O corpo já está Sim. dando sinais de alerta que não está indo bem. Será que não é um distúrbio hormonal? Será que não é uma hipovitaminose? Será que não é alguma coisa da esfera psicoemocional que está reverberando o seu estado de sono, vigília?
e que está influenciando no seu ciclo da melatonina, que por sua vez também está levando a um Perfeito. distúrbio pancreático? Ou será que é uma questão intestinal, que está com os lactobacilos baixos e etc., interferindo na serotonina cerebral? Ou seja, essa é a visão que às vezes não se pega nos exames laboratoriais Não. tradicionais. Uhum. É esse que eu falo, que essa medicina, ela consegue ter uma visão mais com uma amplitude maior e, consequentemente, a gente consegue ajudar mais pessoas de forma mais profunda e assertiva. Exato. E ó, eu aproveito para agradecer, porque assim, eu tenho parceiros fantásticos. Eu aproveito para agradecer porque hoje a nossa produção, quem está entregando é a agência Viz, a agência de marketing. Temos conosco também a Abelhuda Café, que é fantástica e está em todos os eventos que a gente faz, desde a live, a oficina das crianças que eu promovo aqui, a Farma Fórmula, que entra exatamente com esses cuidados que nós estamos discutindo. Tem alguns estudos, inclusive, quando a gente vai ver em relação aos psicofármacos, pessoas que fazem o uso da suplementação alimentar adequada, porque a nossa alimentação por si só ela não entrega tudo que o nosso corpo precisa. Então, pessoas que fazem suplementação adequada, suplementação alimentar adequada, muitas delas não chegam a fazer uso de psicofármacos. E aí a gente entra em várias outras questões. Quando o senhor fala, doutor, que estamos chegando tarde, tá certo. Apregou-se tanto, 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 tanto a prevenção, mas na hora de se colocar em prática, os cuidados eles são secundários e terciários, eles não são primários, no sentido da prevenção. E aí eu concordo com você, a gente está chegando muito tarde para tratar. Então, a gente recebe eu recebo muitos pacientes poliqueixosos, assim, de que se a gente for passar um pente fino, assim, tentar entender o que que sobra se a gente fizer mudanças nos eixos mais importantes de alimentação, sono, a qualidade de vida num todo e atividade física, a gente consegue limpar muitos desses sintomas, o paciente ele diminui para a gente de fato entrar com um tratamento ali mais acertado, né? E aí a gente perde a mão na questão de fato da prevenção que é o que a gente deveria, além de falar tanto, né, colocar mais em prática. É, repito, né? Eu acho que isso também depende muito profissional para profissional, porque quando a gente, é, no caso, nós dois que acreditamos nesse tipo de ciência, acreditamos nos resultados que a gente obtém com aqueles que confiam as suas vidas em nós, e a gente vendo o quanto isso é importante e salutar, as suas reposições de vitaminas e mudando eixos hormonais, etc., que até a gente acredita como que outras pessoas não estão fazendo a mesma coisa. Então, assim, Sim. os próprios pacientes hoje, eles estão procurando essas abordagens dos seus profissionais para cuidar de si, que falam essa linguagem. Então, porque os outros profissionais não estão tendo, digamos assim, esse feedback positivo, porque a ciência ela está um pouco mais além dessa questão só dos laboratórios, só Uhum, do exame físico e sem procurar outros artifícios, tais quais as vitaminas, os hormônios, a parte psicoemocional, a parte uhum. energética, a parte espiritual. Fala-se muito, né, Mariana, isso que a gente está aqui conversando de forma enfática na questão da higiene, que eu falo da saúde física, que é a higiene Sim. do sono, a higiene alimentar, né, a questão da atividade física e tudo mais. Só que nós temos outros tipos de higiene, porque nós também somos seres essenciais. O que se fala então do metabolismo no terreno biológico? É evitar disruptores hormonais, contato com alimentos que foram utilizados defensivos agrícolas, carnes que a gente sabe que às vezes não tem É por uma exemplo, a carne procedência, vermelha né? e etc. Né? Sim. Isso é uma coisa do terreno biológico. Em termos da energética, o que se fala, olha, isso você pode fazer o Qigong, você pode fazer o yoga, você pode andar Uhum. descalço, porque tudo isso tem fundamento, está explicado. Não sou eu que estou falando, a pessoa pode não acreditar no que eu estou dizendo, mas os estudos já mostram isso. O que se faz então da higiene do ponto de vista mental? Aí tem você que fala com muito mais propriedade. Mas olha, sexo de pessoas não tóxicas, lê coisas boas, tente cuidar do que você está tendo contato nas suas telas digitais, elimine pornografias,
né? Isso repercute muito no meu consultório, pessoas que têm disfunção erétil por uso de pornografia. Então as pessoas estão com essas vibrações, esse tipo de energia equivocada dentro do seu terreno biológico e repercutindo na sua esfera íntima. E aí, o que eu vou fazer então no meu supramental? Olha, eu vou procurar mais a minha parte espiritual, eu vou ler mais coisas que eu estou afastado do equilíbrio. Então é isso que o corpo está mostrando. Você está destoado quando a gente está com alguma enfermidade, nós estamos recebendo um lembrete, um aviso que nós estamos perdendo a nossa maneira de ser. E nós temos que voltar para um certo alinhamento, para uma Sim, busca mais adequada, aonde a cura vai nos levar para essa perfeito. ascensão, para a magnitude plena e da prosperidade em todos os aspectos. Então não, Sim. não fica só na materialidade. E que as pessoas, às vezes, elas ficam, digamos assim, vislumbradas quando a gente fala que existem outros tipos de higienes corporais, que não só isso que se fala no dia a dia, nos jornais, nas redes sociais, etc. Porque, repito, essa é a medicina tradicional, mas nós estamos Sim, conversando aqui, é uma medicina que vai muito além desse contexto sim. material. Perfeito, doutor. E assim, aproveitando o ensejo, existe mesmo um impacto etário? Quando a gente fala assim, como é que o homem 40 a mais, que impacto é que ele tem depois dos 40? Você fez uma bela pergunta. Assim, eu acho que esse homem começa a ser um homem mais maduro. Provavelmente é um homem que já está estabilizado financeiramente, ele já tem uma família, já constituiu a família. Estou falando, lógico, tem as suas exceções. Eu estou falando, digamos assim, a mediana do que a gente vê Sim, nos estudos e o que é a minha prática convencional. É, então esse homem, entre aspas, ele já está quase vivendo a metade da vida dele, segundo o que tem nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que os homens em média vivem em torno de 72 anos no nosso país e as mulheres 79 a 80 anos. Então supondo que ele viveu um pouquinho mais, então a partir de agora ele começa a mudar a sua mentalidade. Ele começa a querer agora não procurar do ponto de vista o auxílio comigo, no caso o urologista, e dentro dessa visão integrativa, porque ele quer agora performance, ele quer viver mais com qualidade e quer deixar, se tiver alguma enfermidade, para o seu término de vida, porque todos nós vamos sucumbir um dia. Então ele está procurando ficar numa plenitude em termos dos seus ajustes laboratoriais, seus ajustes do ponto de vista metabólicos e etc. Então esse homem está se cuidando mais. sim, Então, outra perfeito. coisa que a gente observa de forma assim, muito tênue é que esse homem também, a gente sabe que em torno de 20% desses homens já começa a ter um declínio hormonal aos 40 anos. Então, às vezes, eles nos procuram como porta de entrada para a questão hormonal masculina. Às vezes Uhum, ele não tem um sintoma específico, mas o que eu digo, Mariana, sempre é que nós temos que procurar sempre antecipadamente. Nós somos, dependendo da idade que nós temos hoje, você joga 10 anos a menos, hoje você é um reflexo de 10 anos atrás. Então esse homem que nos perfeito. procura aos 40, ele tem uma cabeça já de entendimento um pouco melhor quando ele tinha 30. Então, com 40, fala assim, como é que eu quero chegar aos 50? Então, hoje é o plantio, a colheita será daqui 10 anos. Então, eu tenho que Perfeito. ter isso. Então, eu acho que é essa que é a mudança de paradigma que eu vejo hoje dentro do meu dia a dia aqui no consultório. Uhum, perfeito. E aí, veja, você tocou em um ponto muito importante, doutor Mário, em relação a essa toxicidade que a gente percebe no homem em relação à pornografia, por exemplo. Eu tenho recebido casos de pessoas cada vez mais jovens com várias disfunções por causa do vício em pornografia. E aí é uma coisa muito, muito grave, mas que, vê, a gente tem várias vantagens em ter a informação na palma da mão e nós temos também algumas desvantagens, porque o acesso a esses conteúdos é muito fácil, né? Você percebe muitas vezes que a internet, às vezes a gente acessa, mas às vezes ela nos invade. E aí a gente tem uma máxima que usa dizendo assim: ah, nos vigia. De certa forma, nos vigia. E aí aparece propagandas e anúncios e várias coisas, e ali vai sendo um convite para as pessoas irem entrando. Então, eu tenho alguns casos em que a gente trata isso. Então, eu já convido novamente as pessoas que estão nos assistindo. Doutor Mário é uma pessoa que tem
muito conhecimento na área, é urologista. A gente está conversando sobre o homem de mais de 40 anos de idade. A gente está levando esse papo e a gente entrou nesse assunto de questões pornográficas, o quanto isso afeta a mente num todo. E, obviamente, isso tem um preço, isso tem um impacto no corpo. E isso se estende a relacionamento, à espiritualidade. E tudo isso está integrado, é como você mesmo estava colocando. Isso é um assunto realmente pouco falado, ainda parece um tabu, mas você mesmo está me dizendo da sua experiência diária, de quanto mais jovem e vício nós estamos vendo, especialmente na população, não só masculina, mas feminina. Sim. Então, eu aqui hoje, eu tenho dois pacientes sendo conduzidos por isso, por disfunção erétil, por essa enxurrada de dopamina que hoje as parceiras vieram conjuntamente e foram elas que marcaram as consultas porque elas estão pedindo ajuda. É um grito de Sim. socorro. Só que isso puxa outros vícios. Comumente, nesses ambientes, eles têm vícios em jogos, têm Sim. vícios em compras, comumente são sites internacionais, etc. Então é cartão de crédito. Então começa um outro tipo de problemática em casa. Né? Sim. Não só mais transfere para a esfera íntima, mas isso também caminha agora para um relacionamento até de disfunção financeira dentro de casa. Porque para alimentar esse tipo de vício, no caso da Sim. pornografia, e ainda comprando coisas excessivamente durante as visitas nesses sites. Então é uma coisa Exato. realmente muito melindrosa e É. que é a nossa realidade. A gente não pode esconder isso. Né? Não. E é exatamente isso. Eu tenho um compromisso em conversar sobre, porque na internet a gente vê de um tudo, né? E a gente trazer informações de qualidade para que as pessoas possam consumir esse conteúdo é um dos compromissos nossos, né, enquanto profissional, de disseminar informação de qualidade, né? E as pessoas, elas de fato precisam fazer isso. Então, assim, quando eu trato, por exemplo, um paciente com compulsão alimentar, uma das primeiras coisas que eu faço é: vamos desabilitar o iFood, vamos desabilitar, vamos ver o que é que você segue. Vamos fazer uma limpa. Você usa rede social? Uso. O que é que você acessa? Vamos fazer um limpa. Porque você não pode, se você quer mudar, se você quer ser uma pessoa diferente, a gente precisa mudar um pouco do teu contexto para que você consiga atingir. Então você falou perfeitamente. O que eu sou agora é o reflexo do que eu venho plantando e aí já é o acúmulo de 10 anos, né? E aí, Mariana, o que acontece? Especialmente, eu acho que nós, seres humanos, e aí quando entra nessa esfera íntima, o homem, ele quer tudo para ontem. Então, ele já tem um vício da pornografia. Ele não faz atividade física. Ele tem as libações alcoólicas de finais de semana. Uhum. Aí ele usa vários artifícios para que ele mostre na aparência a sua performance diante da sociedade ou daquele relacionamento que ele está vivendo no momento. Aí ele nos procura e quer resposta em 2 dias. Mas ele está com a circunferência abdominal avantajada, está fraturado emocionalmente, ele está com vários outros fatores dissociados. Então aí que está o grande problema. Esse imediatismo, ele pode até acontecer na esfera física. Mas nos Uhum. outros sutis, isso é tempo. E a pessoa não tem tempo para esperar, ela não quer esse tempo. Então, eu chego e falo assim: olha, eu não consigo conduzir o senhor dessa forma. Se Uhum. o senhor está nos procurando e o senhor quer ter uma resolução na esfera global, 360 graus da sua saúde, não vai ser só eu te dando um remédio. O senhor não precisava de mim. O senhor sabe qual é o remédio, o senhor pode ir em qualquer farmácia comprar por livre demanda. O balconista da farmácia te oferece. O senhor não precisa de mim. E te dá Então, todas as opções, né? eu falo abertamente isso, Sim, muito transparente, eu não tenho repudor de dizer isso, porque eu estou disposto a cuidar além dessa questão íntima do senhor. Mas a gente perfeito. tem que fazer algumas regrinhas aqui, porque eu Sim. acho que o senhor vai ganhar muito lá na frente.
Então é assim, Uhum. as pessoas elas querem, Mariana, exatamente assim. Se a gente pensar numa timeline, eu costumo dizer, eu uso essa metáfora, o rio Amazonas, que nasce lá na Cordilheira dos Andes, no Peru, Sim, e a sua foz é aqui na ilha de Marajó, aqui no Pará. Olha a trajetória, um dos maiores rios do mundo. Então, dentro desse contexto, se eu contamino ele aqui na região do Amazonas, de Manaus, ele vai sair contaminado até a sua foz. Mas a sua origem, ela não está contaminada. É ali que uhum. está a essência das coisas. Então eu transfiro isso para o mundo supramental, para o mundo espiritual. Perfeito. Quanto mais próximo você está, menos bobagem você está fazendo. Sim, Então, aproxime-se desse elo. Ali é a verdade, é ali que estão os princípios. Quanto mais duradouro, mais nobres são as coisas. E se você está perfeito. se deixando envolver, a sua mente vai obedecer, o seu corpo vai simplesmente seguir. Então, saia da sua zona de conforto e faça algo como se fosse voltando para a origem do rio Amazonas. É uma Uhum. caminhada longa, mas você vai ganhar com isso. Então é só Perfeito. uma metáfora que eu uso para ilustrar Uhum. aqui também a sua audiência. Sim, e falando em metáfora, eu adoro metáfora, sabe? Aí você estava falando aí de voltar à origem, quando a gente fala de terapia integrativa e que tem a sua base, né, na ciência e reconhecida, a gente fala da hipnose, a hipnose ericksoniana, que é uma das minhas formações. E aí Ah, as pessoas elas falam muito que o inconsciente, né? E no inconsciente nós encontramos recursos valiosíssimos, valiosíssimos. Então, a gente, aí as pessoas dizem assim, nossa, a gente vai vivendo a vida e vai passando o tempo e quanto menos a gente mexe nas nossas questões emocionais, a gente vai ali criando uma espécie de caixinha de Pandora, sabe? Aí, quando a gente abre aquilo ali de fato e passou várias fases da vida, a gente enxerga muitas feridas. Abrir sempre é o melhor caminho, mais óbvio, né? Com ajuda profissional, com acompanhamento. E aí a gente precisa entender que dentro de cada um de nós tem recursos também que precisam ser acessados e que são valiosíssimos. E quando eu conduzo, doutor, assim, uma sessão de hipnose, é muito legal ver alguns desbloqueios emocionais dos pacientes e neles encontrarem, de fato, recursos valiosíssimos que estavam lá na infância e que eles nem lembravam mais. Então, assim, voltar à origem, voltar à essência do ser é muito importante. é por isso que a gente conversou, né? A gente falou isso, que é justamente as mazelas, as dificuldades, os dissabores, é um lembrete que nós estamos deixando essa essência de lado. E você me fez rememorar aqui uma coisa muito interessante, Mariana, dessa sua questão da hipnose ericksoniana, é, que hoje, voltando aqui a essa questão do Amit Goswami e tudo mais, a mecânica quântica ela já prova que como tudo que nós temos contato ela tem informações. Então, se a gente estratificar aí até a essência, nós vamos chegar num átomo. E esse átomo é energia. Essa energia, portanto, ela carrega uma informação. Então, se nós somos somos seres quintessenciais, cada um reflete uma memória, uma informação para esses corpos que nós somos. Então, olha que coisa mágica o que a ciência, a física, ela provou que existe uma condição, Mariana, chamada tunelamento. O que é isso? Um átomo ele sai dessa dimensão e vai para a quarta dimensão e volta. Isso através de cálculos matemáticos já foi provado. A quantidade de átomos que sai desse universo que nós estamos aqui na terceira dimensão e migra e volta para essa terceira dimensão. Então isso chama tunelamento. Isso foi provado por um professor que ganhou um prêmio Nobel de Física, chama professor Paul Dirac. E ele viu que entre no núcleo dos átomos e os elétrons, chama mar de Dirac, que é onde foi descoberto o bóson de Higgs, que falam que é a partícula de Deus. Mas por que eu estou falando isso? Porque se nós temos informações no subconsciente, essas informações ela acaba repercutindo na matéria, no nosso corpo. E, por exemplo, um câncer é nada mais é, à luz da medicina é,
a medicina integrativa, a medicina do novo paradigma, essa medicina que nós estamos falando aqui, ela é o não perdão. São angústias, são mágoas, são raivas acumuladas e que isso reverberou no terreno biológico, causando uma acidez muito grande. Houve uma mudança até na parte genética celular. Essa pessoa teve gatilhos, talvez fuma, talvez obeso, algum cara, alguma coisa, e deflagrou um câncer. Então, tudo isso por essas informações que são interligadas, interconectadas. E a Uau. mecânica quântica já prova isso. Então, se nós queremos essa cura da matéria, eu tenho que ir para outra esfera que não é a matéria. E isso muitos médicos cartesianos, eles não tratam isso. Isso não é newtoniano. Isso aqui nós estamos falando de Einstein, estamos falando de como é que chama? Max Planck, outros físicos que isso desde a década de 20, 1920 para cá. Né? Sim, O Newton e tudo mais é do século passado, século XVIII. Então, sim. tudo isso hoje tem base científica e que nos fortalece isso que nós estamos falando aqui. As pessoas podem, que estão nos assistindo agora, ou que vão nos assistir, isso não é, digamos assim, algo não palpável, isso já é real. Sim. Né? E é fantástico, por isso que você está aí falando com propriedade. A gente consegue destravar as coisas. Sim, porque elas chegam na matéria, elas chegam ao nível consciente, porque está adormecido. Eu chego ao nível de consciente, eu consigo desbloquear isso, e isso, de certa forma, eu desbloqueio uma pessoa para tomar ação e certas atitudes na sua vida do dia a dia. Exatamente, assim, e funciona muito bem quando a gente faz esse resgate do inconsciente em pacientes com depressão muito aguda, que tem questões ali emocionais não tratadas, e a gente precisa de fato ter esse olhar muito integrativo. A gente não pode olhar simplesmente para uma medida. A gente precisa olhar para várias, porque o ser humano ele é complexo, né? E aí quando a gente fala também, doutor, do homem 40 a mais, a gente esbarra com algumas estatísticas do IBGE, por exemplo, que fala que a população ela está envelhecendo mais, sabe? As pessoas elas estão chegando a idades mais avançadas e melhores até do que muitas pessoas mais jovens, com um nível de performance muito melhor do que muitos jovens que não se cuidam, por exemplo, né? Então, isso nos dá também. E fazendo o quê? Né? Cuidando de coisas muito básicas: alimentação, sono, atividade física. Então, vê, eu estava aqui enquanto a gente estava conversando, lembrando, tem vários estudos. Hoje as pessoas elas estão sendo diagnosticadas a rodo com TDAH. E aí, crianças também, tanto adulto quanto crianças. E aí a gente tem alguns estudos que mostram que quando a gente faz uma limpeza na alimentação da criança, ela diminui em 95% os sintomas de desatenção e hiperatividade. E aí, quando a gente fala em limpeza alimentar, a gente fala da retirada de industrializados, quando a gente fala de estímulos, né, de diminuição de telas, então, a gente percebe aí uma redução que ele fica quase que não diagnosticado, tanto por sintoma ali da familiar, quanto passar esse paciente ali numa bateria de teste de estudos neuropsicológicos e ele fica praticamente não detectado. Então, veja, voltar à fonte e fazer o básico ali bem feito, que é comer, dormir e se exercitar, o quanto as pessoas elas preferem muitas vezes os comprimidos. E aí a gente vê também uma população muito dependente de psicofármacos, de benzodiazepínicos, e que querem soluções mágicas, mas que acabam cronificando um quadro ali que poderia clinicamente ser muito melhor tratado, com algumas soluções mais básicas, né? É exatamente isso. Eu costumo dizer, eu brinco assim com as pessoas, né? Quantas farmácias você viu antes de você chegar aqui conosco, no meu consultório? Agora, doutor, eu nem perdi as contas. Falei, é isso. Tá aí a resposta. Isso. Porque nós temos umas big pharmas por trás, a medicina da doença muito forte. Haja vista que isso que nós estamos falando aqui chega até a incomodar, seja algumas pessoas que têm ganhos financeiros com isso, inclusive colegas, Uhum. né? A gente sabe disso. Então, de forma que para mudar isso é questão de tempo. E a gente não precisa Uhum. muito. Existem as blue zones no mundo, né?
que é a região Loma Verde na Califórnia, uma região da Okinawa no Japão, a Sardenha na Sicília, na Itália, aqui uma região aqui na Costa Rica. Ou seja, tem várias regiões no mundo onde eles estudaram esses padrões, esses centenários. São as pessoas que mais vivem no mundo, né? Então, o que que eles têm? E é isso aí. Eles mesmos cultivam, eles andam, eles têm propósito, eles têm eles têm uma ligação espiritual. Então, tudo isso faz com que esse contexto desses contextos de uso de medicações crônicas Uhum. não existe. Então, será por quê? Né? Então, nós estamos num mundo moderno onde a gente se questiona muito isso. E aí entra uma coisa, Mariana, aproveitando essa deixa, a gente fala muito de expectativa de vida. Né? Uhum. Eu, inclusive, falei isso. O homem 72, segundo os últimos dados, a mulher 79. Então, vou arredondar 8 anos, aí, dá 7,2 anos o que nos tem apresentado as informações. Mas o que não se fala é expectativa de saúde. A gente sabe que o homem, por exemplo, ele perde a sua expectativa de saúde 11 anos antes dele passar o seu caminho, ele sucumbir, falecer. Então, se a gente pegar essa idade de 72 anos menos 11, vai dar 61 anos, então de 61 a 60 anos. Então, esse homem já perde a sua expectativa de saúde com 60. Ele vai se tornar dependente, seja do ponto de vista da esfera psicoemocional, seja da questão física, com 10 anos, 11 anos antes dele morrer. Então isso não se fala, só fala a expectativa de vida. Só que ele perdeu uma década de vida aqui, indo no hospital, Uhum. ficando internado, ferida que não cicatriza, fraturas e etc. Né? Envolvimento da família, financeiro, cuidadores e etc. Atestado de familiares, médicos e etc. Então, olha o envolvimento por trás disso, de pessoas que às vezes não têm uma vida regrada e Sim. tudo mais, e sempre quis tudo para ontem, para ontem, para ontem. Não é assim. Né? Então, acho que Aí o que. achei interessante a Exato. gente relembrar esse conceito. Exatamente. Aí o que que ganha, né? Quem quer tudo para ontem, quem sempre tem a sensação de estar atrasado, tudo era para ontem, estou atrasado toda hora, ganha aí uma disfunção cardiológica, o estresse aumentado, os AVCs e Depressão, vamos para lá, ideação depressão e vamos lá. suicida. É, Quadro crônico de ansiedade e por aí vai, né? Vamos abrir um pouquinho para as perguntas. Algumas pessoas fizeram legal. algumas perguntas bem legais. E aí, veja, a Fabi Granja perguntou: quais os principais sintomas dos homens 40 a mais, para que os homens possam ficar atentos? Ah, como eu falei, isso é variável, mas vamos falar aqui da questão hormonal. Né? O homem começa a ficar um pouco mais irritado, se for, baixa libido a partir da década de 40. Ele pode ter queda de pelos, ele pode sentir que a sua massa muscular também está um pouco mais reduzida. E ele começa, de repente, se ele tem algum antecedente familiar de neoplasia, ele já pode começar a fazer o seu check-up também, em termos da Uhum, próstata, da sua avaliação cardiovascular. Né? Então, às vezes, não tem um sintoma específico nessa idade. Mas eu acho que essa questão hormonal é importante, porque o homem ele começa a ter pequenos déficits, ele associa com o hormônio, e pode até ser. E aí, os seus déficits de vitamina, que às vezes vitamina D, que nunca foi dosada, a própria vitamina C, né, o complexo B12, da vitamina B12. Eu acho que tudo isso faz parte de, às vezes, sintomas subclínicos que a gente acaba detectando nessa uhum. consulta. Perfeito. Boa noite para a Sueli, que é uma querida, está nos acompanhando, né? Todos que estão aqui, a Vivian, a Ana, todos os que estão, João, muito bem-vindo e muito obrigada, tá? E aí, mais uma pergunta, doutor. Homem com disfunção erétil, como trata? Olha, boa pergunta. Não é tão simples assim, né? E eu explico por quê. A gente costuma dizer que o homem com disfunção erétil ele é a ponta de um iceberg para a saúde masculina. Porque as artérias que compõem o corpo cavernoso, ele tem mais ou menos de 1 a 2 milímetros. Então a gente fala o seguinte: se esse homem não cuidar da sua parte da disfunção, consequentemente, ele pode ter um evento cardiovascular em 5 anos.
Outros Uau. estudos mostram que esse homem, ele pode, em 10 anos, ter um problema crônico cardiovascular. Então, o que significa cardiovascular? Cardíaco e outros vasos sanguíneos. Por quê? Porque as artérias ali são muito diminutas, são muito fininhas. Se já está dando problema nessa microcirculação, eu posso ter comprometimento na minha circulação do olho, dentro do sistema cerebral, nas minhas artérias renais, e também, lógico, do coração, que eu falei, que tem 3, 4 Uhum. milímetros. Então a gente fala que esse homem ele tem que ser olhado na sua totalidade. A ereção ela depende de fator psicoemocional, de fator vasculo nervoso e fator metabólico. Né? Sim. Então a gente acaba fazendo toda essa avaliação. Foi de agora? Será que foi um trauma psicoemocional? Mudou de parceiro? Está com parceira nova? Teve algum dissabor com essa atual parceira? Como é que está o seu perfil hormonal? Então não é só dar remédio. Porque eu Sim. repito, se fosse dar remédio, todo mundo já sabe. Vai no chat GPT, vai no Dr. Google, tá tudo fácil hoje em dia, né, Mariana? Como é Então, que trata, né? essas outras orientações, e a gente brinca o seguinte: a disfunção erétil em homens, ele é o canarinho da mina de carvão. Aí eu falo, mas o que é isso, doutor? Porque antigamente os homens iam para as minas de carvão e quando tinha um gás e tudo mais e não tinha oxigênio, e o canarinho que estava na gaiola morria, ele tinha que sair correndo dessa mina. Então, por isso que eu falo, a disfunção erétil é um alerta, é a ponta do iceberg, que é o Sim. canarinho da mina de carvão. E aí, doutor, outra pergunta também muito importante. Como abordar com um homem de 40 a mais, que tem esses tabus aí internalizados? Como é que ele pode iniciar os cuidados, né? É tão difícil convencer. Olha, eu não acho que é difícil. Se esse homem quer viver mais, ele quer desfrutar dos seus anos de ouro, aí 70, 80 anos, com a vida plena, curtindo os netos, curtindo a família, viajando, jogando golfe, jogando tênis, pescando, qualquer coisa que ele goste, ele tem que pensar no agora. Né? Então é só fazer com que ele. O que você quer, como você quer se ver daqui 10, 20 anos? Não é fácil, o seu Uhum, plantio é hoje. Né? Então, perfeito. dando essas informações e tirando o homem da zona de conforto que ele vive hoje, ele vai fazer alguma reflexão. Qualquer homem que tem 2 neurônios, ele vai se sentir incomodado com essa pergunta. Ainda mais a Sim, parceira apresentando os dados, vendo como que é a realidade hoje dos homens sucumbindo aí por suicídio, por acidentes automobilísticos, por cânceres, homicídios, tudo mais. Eu tenho que mudar alguma coisa. E aí o homem, exatamente. consequentemente, ele vai tomar uma ação. Porque ele vai pensar, ele vai sentir que aquilo realmente, nossa, eu quero estar bem, quero estar em forma, mesmo posso ter algum dissabor, ele vai procurar ajuda. Então eu acho que Sim. dá para convencer de forma muito, muito tranquila hoje em dia. E os grandes agentes dessa transformação, desses conceitos nesses homens, ao meu ver, ao que eu tenho entendido, são as mulheres. As Perfeito. mulheres, pode ver quantas mulheres estão aqui na live, comente, elas participam Sim. mais, elas perguntam mais, elas seguem mais os médicos nas redes sociais, perguntam, e aí passa essas informações, elas leem. Então, não que o homem não faça, não é isso, mas Uhum. elas conseguem fazer essa persuasão sadia nos seus parceiros. Uhum. Essa é Que a é o minha que é posição. fundamental, né? O nosso trabalho é convencer todos os dias, né? Eu sempre estou aqui, né, Fazer, paulatinamente. Às vezes eu recebo casais e você tem que se arrumar para sua esposa, você tem que estar bonito, você tem que, né? E aí a gente vai ali trabalhando, ó, você tem que se cuidar, né? bem Olha sua assim. esposa como tá bonita, bem cuidada, faz atividade física e você, né? E aí a gente vai por ali. O nosso trabalho é convencer todos os dias, né? Com dados, com vários, com todos os recursos que nós podemos, a gente vai convencendo. Quero aproveitar para agradecer todos os nossos parceiros que estão responsáveis pela nossa live hoje, a Farma Fórmula, o Mestre Burger, comentaram aqui na live, estou cheio de fome, ó, tem o Mestre Burger que atende por delivery, tem a Abelhuda Café.
Tá? Agradecer também à agência Sorrindo de Entretenimento, que é responsável pelas nossas ações. E aí eu levo entretenimento para as crianças e puxo os pais para brincar com as crianças. E Olha aí que eles acabam virando criança também, o quanto isso é importante, né? E grandes muitas dessas memórias. ações ao ar livre, isso também é fundamental para gerar conexão, né? Uma paciente colocou: vou já marcar uma consulta para o meu marido, doutor. Vamos aproveitar o Oh, ensejo para você dizer onde é que as pessoas te encontram, como é que elas fazem para te contatar. O espaço é seu. ô, Mariana, obrigado pela oportunidade. Tem minha rede social, que é Mário JR Uro. Quem tiver aqui já puder também me seguir nas redes Segue lá. sociais. A gente tem ali bastante conteúdo dessa linha que nós estamos conversando aqui. É, eu posso deixar o contato, então, do meu Por consultório, favor. com a nossa concierge, é 991230778, que é a Urologia Avançada. E eu estou localizado no Espaço Roraima, na Benjamin Constant 720. Perfeito. Meu colega aqui de consultório, né? A gente é uma família. Pois Então, é, pois é. veja, quem não segue, siga o Dr. Mário. Ele sempre traz vários conteúdos muito importantes e super relevantes, tá? Em relação à saúde integrativa, né? Siga aí nas redes sociais. Doutor, muito, muito, muito obrigado. Pode nem parecer, mas já vamos chegando a 1 hora de live. Ô, Mas já? você que chegou agora, chegou aí um pouquinho atrasado, esse conteúdo vai ficar salvo, né? E aí eu vou publicar no meu perfil, doutor, aí depois vai ser em colaboração, daí você aceita e vai aparecer lá no teu perfil também. Ah, que E bom. Muito aí, obrigado. quem perdeu, quem chegou atrasado, volta lá no início e aí assiste, manda para as pessoas que vocês conhecem, que precisam se cuidar mais, que precisam dos temas que nós abordamos aqui. E sim, tá, a live vai ficar salva, tanto no meu perfil quanto no perfil do doutor. Muito obrigada, Anthony. Muito obrigada a todos que estiveram presentes até agora. Doutor, muito obrigada de novo. É sempre um prazer imenso a gente conversar. E já deixa o convite para a gente fazer uma outra live e aí a gente traz o assunto aí das disfunções eréteis, pornografia, para a gente Perfeito. abordar e fazer esse link com a saúde mental. Vai ser ótimo, Mariana. Muito obrigado mais uma vez pelo Eu que convite. Espero ter agradeço. ajudado também as pessoas que aqui nos ouviu a fazer as suas reflexões. E a gente quer isso, né? Mudar os conceitos eu falo thinking outside the box, pensar fora da caixinha. E isso que às vezes incomoda as pessoas. Então acho que a gente fez o nosso papel aqui. Perfeito, é isso. Muito obrigada, gente. Boa noite. Fiquem com Deus e até as próximas lives. Tchau, boa Tchau, noite a doutor. todos. Felicidades. Obrigada. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Tchau.